Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco. Neto, prepara aí, por gentileza, o VT do Medprev. Enquanto isso, eu digo a você que nós temos o apoio do AraSuper, que juntamente com a Araújo Mix, compõem então a melhor, a mais antiga e a maior rede de supermercados do Acre, vendendo produtos de qualidade, com preço bem abaixo da concorrência. Temos o Araújo Leve Mais, que é um meio pelo qual você compra mais e paga menos. Além disso, o Araújo é uma empresa extremamente democrática, aceita qualquer tipo de cartão. No entanto, se você optar pelo cartão Araújo, você vai ver que é muito mais vantajoso. Então não perca tempo. Seja também a cliente Araújo, leve mais e tenha em suas mãos o cartão Araújo. Tá bom? 11h57, veja o VT do Instituto Medprev que chegou para ficar ao seu lado. Que tal agendar uma consulta com aquele médico que todo mundo gosta? Ou naquela clínica que todo mundo recomenda? E ainda nas melhores condições com valores acessíveis? No Medprev isso é possível. Aqui você encontra os principais médicos e clínicas da cidade. Escolhe o melhor dia e horário para o seu atendimento. Então, venha para o Medprev e eu garanto que você vai ser muito bem atendido. Agende agora mesmo. Medprev. Pague quando usar e sempre que precisar. Sem burocracia. Minha amiga Michela Lacerda, muito obrigado aí pela audiência também, ela que é a proprietária. O Instituto existe há 20 anos no Brasil, diretamente de Curitiba, no Paraná, e no Acre chegou há mais ou menos 5 anos para ficar ao seu lado. Juntamente com o Instituto Medprev, temos a Clínica Vital Brasil, tá? Um laboratório também. Temos atualmente na Baixada e em breve, provavelmente na próxima semana, na Avenida Ceará, ali próximo ao estádio José de Melo, ao lado da antiga Tutti Frutti, no centro de Rio Branco. E provavelmente ainda esta semana o Vital Brasil, a Clínica Vital Brasil, justamente com o laboratório, estarão disponibilizando um teste rápido para você ter a certeza se está ou não contaminado pelo Covid-19, a doença que os chineses inventaram. Seja bem-vindo, doutor Ricardo Nascimento, especialista em legislação de trânsito. Exatamente. Enfim, o nosso encontro acontece, né? Acontece. Bem-vindo, viu, ao programa. Obrigado, é uma honra, uma satisfação estar aqui e poder compartilhar esse momento aí com você. Doutor, afinal de contas, é coisa nova, entrou em vigor na terça-feira, o rodízio de veículos de números, a placa final par só vai poder trafegar nos dias pares, e final ímpares também nos dias ímpares. Afinal de contas, há previsão legal para isso? Boa pergunta para você, para o telespectador. Eu que sou bacharel em Direito e que já me especializei justamente em Direito de Trânsito desde 2012. E o artigo 187 e o inciso 1º, ele, do ponto de vista legal, ele tem a sua legalidade. Né? A competência no seu artigo 22 da Constituição Federal, ele diz da competência do município de fazer a aplicação desse tipo de multa. Agora, qual é a grande questão? Embora seja legal, nós temos uma falha aí. O termo até da lei estabelece sobre regulamentação. A regulamentação é que é o problema nesse caso. Por exemplo, nós não temos a regulamentação em si, como por exemplo a placa R10, que é aquilo que diz qual a parte que está interditada, qual é o que não está. Então nós temos um problema onde o veículo, por exemplo, o motorista vem de fora do estado, não sabe que estamos vivendo isso, porque não há essa questão da sinalização. Então, aqueles motoristas que estão sendo autuados nesse contexto, há um grande leque, uma grande abertura para que elas possam interpor um recurso administrativo nesse quesito. Em relação à outra, um número atrás, o R9? O R9 já é de caminhões, né? Tem vários hoje, tem vários dentro aqui do próprio decreto, há algumas legalidades, deixaram participar, aquela coisa toda. Mas os caminhões que vêm de fora. Afinal de contas, nessas operações aí, o veículo poderá ser apreendido e removido? Olha, como expressamente está no artigo 187, inciso 1º, ele não pode ser, na verdade, removido. Não há essa previsão legal. O máximo que pode ser feito é a aplicabilidade da multa em si. A remoção não pode, é ilegal. E quais as consequências o proprietário do veículo ou o responsável for multado 4 vezes ou mais que isso? Essa é uma boa pergunta,
Porque o que acontece? O prontuário do motorista, do condutor, se ele já tiver, por exemplo, 19, 18, 17 pontos, somada a essa infração, que pode compreender de agora até o final do mês, ele pode ter a suspensão do seu direito de dirigir por completar 20 pontos. Aí o que já está ruim vai ficar pior. Vai ficar pior. Ó, as pessoas pensam, o Antônio, que é 20 pontos. Não, com 20 pontos eu já tenho a suspensão, o Detran pode aplicar essa penalidade. Afinal de contas, e quem tem a isenção, quem pode trafegar livremente todos os dias, mesmo durante a vigência do decreto? Olha, essa é uma outra pergunta muito importante. O decreto ele estabelece algumas isenções. As pessoas... Nós aqui do meio de comunicação temos, mas outras pessoas não têm e também são de serviços essenciais. Aí, pois é. No final do decreto existe dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2. No anexo 1, ela fala a respeito daqueles que trabalham nos órgãos de saúde ou no órgão público, né? E aí elas precisam preencher aquele anexo, levar até o órgão onde ela está, que ela possa ter a sua assinatura e com comprove. Pessoas que têm a isenção e que seja no caso de órgão que seja privado, ela também precisa ter aquela assinatura. Qual é o problema nisso aí? Muitas pessoas, inclusive vieram me falar ontem, né, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que muitas pessoas elas têm isenção, mas elas não dirigem. Elas dependem de outra pessoa para ir até o trabalho. E aí, entendi. como é que faz? Como é que fica nesse caso? E aí, doutor? Até a ida... Agora faltou, e daí? E daí? Até a ida ao local, tudo bem, perfeito. O problema é a volta, porque se essa pessoa que ela não tem isenção, quem tem é a pessoa. Sim. O motorista está levando ela, não tem. Então, se ela volta e é parada numa fiscalização, ela então será autuada com certeza. E tem um outro detalhe importante nesse aspecto que as pessoas acabam deixando passar desapercebido, que é o aspecto quando a aplicabilidade das multas em lugares privados. Questão do supermercado, por exemplo. Ontem multaram gente nos supermercados. Eu vi, inclusive, um vídeo sobre isso daí. Tem um vídeo aí já, o pessoal... Está rodando, o cidadão ficou realmente extremamente revoltado. Só que o que acontece? Há uma previsão legal para que aconteça a aplicabilidade de multa dentro de estacionamentos privados de uso coletivos, quer em condomínio, universidades, academias. O que convenhamos, né, doutor? É arbitrário, né? Pode estar é legal, mas é arbitrário. Pois é, está legalizado. Houve uma alteração no parágrafo único do artigo 2º do CTB que estabelece sobre vias terrestres. E houve em 2015, houve uma alteração legal nesse sentido, por intermédio da lei 12.146, e ali inseriu justamente esses ambientes. Então, já de primeiro plano, é importante ressaltar que e no artigo 24 do CTB, dá legalidade para que as autoridades de âmbito municipal autuem aquela pessoa que está ali. Agora, olha que detalhe interessante. O decreto, nos seus anexos, ele estabelece que a pessoa tem a autorização, ou seja, a isenção de ser multada, se ela sair do ambiente de casa até o trabalho e do trabalho até a sua residência. Então, se ela está, por exemplo, ela tem isenção, hoje é a placa par, mas a isenção, ela é placa ímpar, ela é isenta, mas ela é isenta de ir, segundo o decreto, da sua residência até o seu trabalho. Ela não pode parar, por exemplo, no estacionamento de supermercado. É aí que entra a legalidade da autuação. Entendi. Você entende? E as pessoas não se atentam para isso. Nós não estamos abertos a perguntas, mas um amigo nosso enviou uma pergunta que pediu para não ser identificado. Vamos manter, então, sob sigilo. Mas a pergunta é um pouco grande, eu vou tentar aqui resumi-la. É o seguinte, há recurso também para esse tipo de multa? Existe. Toda multa, ela há previsão legal do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, as pessoas que estão sendo autuadas, elas podem e devem recorrer dessa autuação. Porque as penalidades, elas podem ser muitas. Como, por exemplo, como eu te falei agora há pouco, se tiver já a pontuação e tiver esses 4 pontos forem incrementados, ela vai ter a carteira suspensa de 6 meses a 1 ano.
Então ela precisa, até porque se não há a regulamentação, como estabelece o próprio artigo no seu anexo, porque o artigo 4º fala a respeito da obrigatoriedade do órgão obedecer o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E lá impera a regulamentação, que é justamente a placa R10, que não há em nenhum ponto da nossa cidade. Entendi. Se o cidadão foi multado, pagou a multa, aí... Quer dizer, essa é muito interessante porque as pessoas pensam que pagou a multa, resolveu o problema. E ela não entende, não sabe, por desconhecer, que há as penalidades e muitas vezes as medidas administrativas, principalmente as penalidades. Por exemplo, ele pegou, nesse caso específico, eu fui atuado, a multa não é cara, né? Ela é de natureza média. Isso. R$ 130,16. Eu vou lá, fui autuado, paguei. Porém, na minha pontuação, dentro do prazo de 12 meses, eu excedi os 20 pontos, ou os 19 pontos. Deu 20, deu 21, 22, enfim. Eu já posso ser penalizado com a suspensão do direito de dirigir de 6 meses até 1 ano. Então, quer dizer, as pessoas pensam que somente pagar a multa resolve o problema, quando, na verdade, não resolve. Daí a importância do recurso. Uma pergunta que não está muito aqui no contexto, mas tem tudo a ver com o trânsito, e que acontece com muita gente. O cara é autuado, ele perde a carteira, perdeu a carteira. Às vezes, porque tem aquele processo lá, os prazos, né? Sim. Administrativos e os jurídicos. Os judiciais, sim. Judiciais. Depois ele é absolvido em todos, ficou sem dirigir. Como é que fica a situação dele? Ele pode reaver esse direito dele? Ele pode entrar com ação pedindo indenização? Ele pode reaver e entrar judicialmente solicitando. Muitas das vezes, a maioria dos advogados entram já pedindo a aplicação dos danos morais. Entendi. Na própria ação. Pode fazer isso também. Simplifica tudo, né? Exatamente, já simplifica tudo. Outro detalhe aqui, outra pergunta aqui. O pessoal mesmo, a gente não abrindo aqui, mas o pessoal está fazendo, então vamos que vamos. Né? A democracia aqui é exercida em sua plenitude. A pergunta aqui é o seguinte. Bom, na verdade, digamos que isso aqui é uma carteira, né? Não é propriedade nossa, né? Sim. É uma permissão, é uma concessão. E como toda concessão ou permissão, é feita de forma legal, né? Com meios legais, não é isso? Exatamente. Então, só por meios legais, o poder pode nos tirar. Exatamente. E como é que fica? Como é que, às vezes, o cidadão só é comunicado, você não pode mais dirigir, não. Está lá o nome dele, inclusive, o nome sai na Diário Oficial lá. Isso seria a lista negra. É a usurpação do direito à defesa contraditório. O que acontece muitas vezes, Muniz, as pessoas, elas por não terem os seus dados atualizados junto ao Detran, as notificações até vai para a sua residência. Isso. O problema é que muitas vezes essa pessoa não atualiza. Mudou de endereço. Não é mais encontrada, e aí ela vai sofrer isso. Por quê? Porque vem a notificação por edital. Então é importante o telespectador entender e estar atento aos seus dados cadastrais junto ao Detran, estar atualizado para que ela não sofra isso. Porque o procurado, ou por todos os meios, via postal, geralmente o carteiro vai até a residência da pessoa, ele vai lá, constata que a pessoa não está, ou que ela mudou, tenta-se por 3 vezes, volta. Aí o órgão de trânsito expede a notificação por edital. E essa notificação por edital, ela tem validade, ela é legal. É legal? Ela é legal, está prevista... Mas não deveria ser, né, doutor? Porque nós não temos a obrigação de comunicar, eu estou em tal lugar, Até alguém tem que procurar, quem tá... É ou não é? Para se notificar. E exatamente, essa deparação, como a gente está adstrito à lei, e o órgão de trânsito também está vinculado à legalidade, seus atos têm que ser baseados em cima da lei, ele é obrigado a isso, ele faz todo esse procedimento, né? E aí muitos motoristas acabam sendo penalizados porque vai deixando passar. O senhor, particularmente, é contra ou a favor o rodízio, doutor? Olha, eu não estou de comunidade, como um agente da lei, como um cidadão comum. Em termos da sua eficácia, né? O rodízio ele já foi aplicado em várias outras cidades do nosso país. Em Pernambuco foi aplicado, lá em Goiânia foi aplicado. Nós temos um caso recente agora, que é o estado de São Paulo, que ele lá já tem a previsão e lá tem a aplicação das placas, das regulamentações, ou seja, os artigos são aplicados e o procedimento é completamente correto. Qual é o problema? Na sua aplicação.
A eficácia é que é a questão. Eu não vejo eficácia nisso. Por quê? Sobrecarrega agora. Hoje é ímpar, né? Hoje é par, hoje é par, então os ímpares não podem sair. Então, isso. A ideia da retenção, que é louvável a atitude de querer promover, talvez, não sei se por falta de assessoramento, por falta de conhecimento, na ânsia de querer acertar, acaba que trazendo mais problemas do que resolvendo. Então, superlotação de ônibus, superlotações de pessoas na rua, e entre outros casos, eu não vejo hoje, já comprovado em outras cidades muito maiores do que a nossa Rio Branco, a sua eficácia. Então, em São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, por exemplo, já revogou. Ele era total, como aqui na nossa capital, porém foi revogado. Então, quer dizer, se São Paulo... Lá alegaram a falta de legalidade em função do que o senhor falou aqui. Exatamente. Das placas que não tinham. Não tem regulamentação. Então, se eu não tenho essa regulamentação... Aí acaba sendo ilegal, né, doutor? Se torna ilegal. Ou seja, o ato em si é válido, porém a sua falta de regulamentação torna o ato nulo. Entendi. A última, para a gente encerrar, doutor. Tem muita gente aí recorrendo na justiça e ganhando, ainda bem, quando tem um carro apreendido, porque não está com o IPVA em dia. Há uma discussão ampla sobre isso aí, divide opiniões, e a maioria já está favorável ao proprietário, defendendo o que está, aquele princípio constitucional, o direito de propriedade. Aí causa constrangimento, tá entendendo? Agora, o Código de Trânsito, que ampara os agentes, que está bem abaixo da Constituição. E aí, como é que fica? Essa pergunta é preponderante, por quê? Porque eu estava fazendo um levantamento, uma pesquisa, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou há 16 anos com uma ação direta de inconstitucionalidade. E o ano passado, por incrível que pareça, nesse aspecto, houve o julgamento dessa ADIM, que, se não me falha a memória, 2898, ela foi julgada e o pleno do STF julgou legal a ausência, ou seja, a retenção ou apreensão do veículo e adstrir, vincular o seu licenciamento ao pagamento de multas e todos os outros impostos necessários. Então, a dúvida que nós já vimos, a discussão que nós já vimos nessa seara, infelizmente não foi a nosso favor, embora o ministro Celso de Mello foi até a favor disso, porém, hoje já está pacificado pelo STF que é legalizado isso daí. Agora, há um projeto no Senado e aqui na Assembleia também, agora, do senador Sérgio Petecão, no Senado. A importância, nós estamos num ano eleitoral, a importância da gente escolher bons políticos para que se faça a lei, porque tanto o STF quanto cada um de nós, os operadores do direito de um modo geral, estão adstritos à aplicabilidade daquilo que os nossos Agora já é a sentença em primeira instância favorável. Pode virar jurisprudência? Não, já virou erga omnes, né? Como é uma decisão plenária do STF, então já ficou pacificado. E aí, para nossa infelicidade, no caso, né? Muito obrigado, doutor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma honra. A oportunidade é nossa. Uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa. Lembrando que sexta-feira não teremos, né, diretor? Sexta-feira teremos o programa da Jo. Então amanhã é o último dia da semana para nós aqui no programa. Então todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.